Café Literário. Amanhã é o Dia Nacional do Trânsito e nada melhor do que aproveitar a data para refletir sobre o assunto. São muitas as campanhas pela redução da violência no trânsito, mas os números de acidentes e mortes são mesmo assustadores. Qual a melhor forma de combater essa realidade? Informação. Educação. Uma nova coleção de livros da Escala Educacional leva a conscientização sobre segurança e cidadania no trânsito para dentro da sala de aula. A pedagoga Maria Ribeiro é autora da série de livros Trânsito, Mobilidade e Cidadania, destinada a alunos do ensino fundamental. Ela está na linha com a Estação Cultura e conversa comigo agora. Professora, boa tarde. Boa tarde, Alessandra. Como vai? Eu vou muito bem. E você? Também, grande satisfação em conversar com você. Oba, que bom. Principalmente em se tratando dessa questão que é uma questão muito séria, né? Pois é, a informação costuma ser a melhor arma para mudar alguma realidade, alguma coisa que não está muito legal, né? Sem dúvida, sem dúvida. E acredito sim que essa informação, ela está veiculada em diversas campanhas pelo Brasil e pelo mundo, mas ela precisa ganhar uma extensão. E acho que essa extensão tem que vir justamente de uma coleção, de um trabalho que projete educação para o trânsito, num foco de ano letivo mesmo, que tenha o seu começo, o seu meio e o seu fim, no decorrer de um ano, integrando os diversos conteúdos, fazendo de forma diferenciada. É porque é isso que a gente espera da escola contemporânea, né? Não só essa convergência de assuntos, né? Mas de tecnologias, tem que estar tudo... Os alunos hoje são diferentes, né? Os alunos estão diferentes, né? A escola tem que seguir os moldes de uma educação moderna, atual, e eu acho que o nosso trânsito, o trânsito mundial, a situação mundial está muito difícil, porque o Brasil hoje ocupa uma posição de destaque, né, em números de acidentes de trânsito. Ele está entre os 10 países com maior índice de mortalidade no trânsito. Segundo o relatório recente da Organização Mundial de Saúde, morrem anualmente aproximadamente 400 mil jovens com menos de 25 anos de idade vítimas de acidentes de trânsito, ou tornam-se incapacitados. Então, essa é uma realidade nacional e mundial que necessita de um atendimento diferenciado, necessita de uma reflexão, né, por parte da criança, do adolescente, do adulto, da família, da comunidade. Né? Isso a gente se propõe a fazer. Pois é, e a gente consegue, né, quando eles são pequenos ainda, né, é mais fácil, né, trazer essa ideia de como ser um verdadeiro cidadão, né, como Sem aprender dúvida. a conviver em sociedade. É nessa idade que a gente tem que ensinar, né? Exatamente. Porque essa criança, esse adolescente, ele certamente se utilizará do potencial multiplicador, né, junto à família, junto à comunidade. Ele se torna um elo entre a escola, a família e a comunidade. Ele vai transmitir o que ele aprendeu, o que ele refletiu na escola. Ele é o passageiro do transporte coletivo, do transporte individual, do automóvel, né? Ele é o ciclista em determinados momentos. Embora ele não transite livremente, ele já é o ciclista que muitas vezes ocupa a sua calçada, ocupa a sua rua, o parque da sua cidade. Então, desde esse primeiro momento que ele se torna um ciclista, ele já tem que saber que ele tem que utilizar alguns equipamentos de segurança, que a sua bicicleta tem que ser observada quanto a estar ou não em condições de trafegar, né? Como passageiro, hoje nós temos um alto índice de acidentes de trânsito voltado à questão do uso do álcool, né? Álcool e direção. Então, assim, ele precisa se conscientizar, ele precisa refletir e precisa colocar isso em prática no momento que ele transita com a família como passageiro, com pessoas conhecidas como passageiro, saber que tipo de equipamento de segurança esse veículo precisa ter, como é que esse motorista, que esse condutor desse veículo deve agir, né? Observar situações de trânsito geral no cotidiano
do ciclista, do motociclista, questões que no dia a dia a gente sabe que são problemas sérios. Sim. Os noticiários estão constantemente, né? A mídia está constantemente veiculando questões voltadas a trágicos problemas do trânsito, aos congestionamentos, à mobilidade urbana, enfim, são coisas que fazem parte da vida dele no cotidiano, que precisam ser refletidas, e nada melhor do que a escola para oferecer essa oportunidade. Com certeza. E como é que esses livros foram elaborados? Porque são 9 livros, né? São 9 as séries do ensino fundamental. Então, é um livro para ser trabalhado com cada série do ensino fundamental. Exatamente. Essa coleção é formada por 9 livros que atuam no Fundamental 1 e no Fundamental 2. Quer dizer, a criança, aos 6 anos, ela frequenta o Fundamental 1, o primeiro ano do Fundamental 1. Então, assim, eles têm na verdade, esse livro surgiu de um desejo, de uma necessidade e de uma intenção. Uhum. Eu diria assim, o desejo foi o meu desejo, o desejo da editora, de contribuir para minimizar os impactos do trânsito na vida das pessoas, diante desse quadro todo que todos conhecemos. Sim. Muitas de nossas cidades vêm enfrentando o caos no trânsito, engarrafamentos, poluição ambiental e muitos outros problemas. Então, existiu a necessidade de levar esse tema à discussão na escola. Teve a necessidade que é justamente essa de levar o tema à escola. E teve uma intenção, que foi de levar a criança e o adolescente a refletir sobre seu papel no trânsito, né? Como pedestre, como condutor de veículo, como observador crítico, enfim. Essa criança e adolescente se utilizará desse potencial multiplicador, como já dissemos. E é dessa forma, integrando um trabalho integrado, multidisciplinar, que favorecerá com que o professor de 6º a 9º ano, independente da área que ele atue, ele possa se utilizar desse trabalho, que não deixa de ser um projeto, que abrange todas as disciplinas. E, em determinados momentos, ela vai integrar essas disciplinas de uma forma gostosa, através da utilização de diferentes textos. Nós trabalhamos desde o início com fábulas, poemas, música, brincadeiras, trabalhamos a notícia, curiosidades do mundo e do Brasil, jogos, quebra-cabeças, testes para reflexão. Por exemplo, faça o teste e se descubra como pedestre. Então, ele vai atuar ali, vai refletir sobre as colocações que ele fez e vai analisar, né, as formas mais adequadas de trabalhar. Que eu acho que é uma... Desculpa eu te interromper, mas é porque realmente é uma perspectiva muito interessante. Quando a gente pensa em trânsito, a gente só pensa em veículos automotivos. A gente pensa em moto, a gente pensa em carro... E a gente pensa em ônibus, a gente não pensa em bicicleta e a gente não pensa em pedestre, né? Os pedestres... Sim. O pedestre está inserido constantemente, né? Pois é, né? Não tem como dissociar uma coisa da outra, né? É verdade. E há de se considerar ainda, né, que o trânsito em condições seguras é um direito de todos, é um dever, como diz o nosso Código de Trânsito brasileiro. É um dever dos órgãos competentes do Sistema Nacional de Trânsito, que devem adotar medidas para assegurar esse direito. Então, assim, o meu leitor, ele também, em alguns momentos, é o analista crítico das situações locais, da cidade onde ele vive, do bairro, da rua, né? Ele vai, aos poucos, conhecendo o nosso código por meio de itens que a gente tem no livro, de forma bem sutil, bem simples para o entendimento deles. Ele vai conhecendo aos poucos as formas que são adequadas e a maneira com que o nosso código é distribuído. Sem estarmos aqui querendo formar o motorista, mas querendo formar o condutor de veículos do futuro, né?
responsável por suas atitudes no trânsito. Quer dizer, o cidadão. Exatamente. Né? A preocupação é informar ali os cidadãos, né? Exato. Essa é uma grande Se ele vai ser um motorista ou não, isso aí depois ele decide, né? Depois, até porque eu acho que hoje nossas ruas estão repletas de veículos, nós temos muitas campanhas, nós temos uma necessidade muito grande de ampliar essas campanhas, né, de ir de encontro a elas e favorecer com que esse assunto transite pelo ano todo, né, dialogue com outros conteúdos, dialogue com a sociedade, com o ambiente em que o aluno vive, porque nós, Rio de Janeiro, São Paulo e outras capitais brasileiras, nós temos convivido muito com o motorista, com aquele motorista individualista, sim, né, que muitas vezes ocupa o seu carro até que desnecessário. Eu não sou contra o uso de veículo, eu também tenho, também utilizo. Uhum. Mas mesmo em São Paulo, morando distante do meu trabalho, eu utilizo o transporte público. É que muitas vezes, infelizmente, a gente tem que dizer, né? Mas é que muitas vezes o transporte público não atende, né, às necessidades. E aí quem não pode ter um carro, né, fica, né, sujeito a esse trânsito absolutamente caótico e é um serviço muito do mal prestado, né? A verdade é essa. Eu vejo, assim, por parte do governo, uma intenção. Espero que essa intenção se torne realidade. Porque também não adianta a gente optar por um transporte público realmente, como você disse, e nós não temos qualidade para isso. Sim. Né? O nosso transporte público demorar excessivamente para transitar da nossa casa ao trabalho, enfim. Eu acho que é uma necessidade governamental também. Sim, claro. E o aluno também está inserido nisso. Ele vai avaliar as situações locais, ele vai verificar o que há, né, como observador, e ele é levado a repensar a situação de trânsito também, o que o governo oferece para a região dele, de que forma que ele pode interferir nessa realidade, né? De que forma o adulto pode estar com ele e solicitando melhorias na sua calçada, na sua rua, no seu bairro, né? É uma maneira de participar. A gente vai ter aí, né, com esse cuidado, né, a gente vai ter gerações que vão saber o que querem e que vão saber exigir o que querem. E eu né? tenho muita esperança nisso. Eu acredito que num curto espaço de tempo a gente consiga iniciar esse movimento de reflexão que o adulto vai acabar participando indiretamente, porque eu acho que a educação é o único meio, né, de movimentar essa situação, de tornar o trânsito, a mobilidade e a cidadania acessível a todos. Com certeza. Maria, os livros, você teve o cuidado, né, já que eles foram criados para serem usados na sala de aula, nas salas de aula, né, porque são séries diferentes, vocês tiveram o cuidado também de criar um trabalho de preparação para os professores que vão trabalhar esse material com os alunos, né? Sem dúvida. Além do manual do professor que acompanha todos os livros, que é um orientador básico, nós estaremos dando todo o apoio, toda a orientação para as escolas que adotarem esse material. Será bem intenso. Muito bem. São livros que têm atividades dinâmicas, brincadeiras, Brincadeiras, jogos, música, é bem dinâmico. A intenção foi essa mesmo, apresentar esse tema tão importante, tão atual, tão discutido, de uma forma que agrade a criança e o adolescente, que contribua para que ele sinta-se bem, que ele queira realizar as atividades, que ele queira participar, queira pesquisar, queira saber mais, de uma forma bem dinâmica. Muito bem, olha, eu quero agradecer a sua atenção, muito obrigada. Acho que foi um papo ótimo, assim, na véspera do Dia Nacional do Trânsito, né, para deixar o pessoal refletindo. O livro já está distribuído, Maria? O livro já está distribuído. A pessoa que tiver interesse pode acessar www.escalaeducacional.com.br e ali terá condições de interagir com os distribuidores. Muito bem, então tá aí a dica, professora.
Mais uma vez, muito obrigada, parabéns, que a coleção está linda e muito sucesso. Obrigada a você, Alessandra. Obrigada pela oportunidade. Eu acho que é um momento mesmo da gente agir em favor de. Muito obrigada. Eu que agradeço. Boa tarde. Boa tarde. Eu conversei com a pedagoga Maria Ribeiro. Ela é autora da série de livros Trânsito, Mobilidade e Cidadania, que é destinada a alunos do 1º ao 9º ano do ensino fundamental. É um lançamento da editora Escala Educacional.